Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente estuda juntos os episódios que vão ao ar no YouTube, tá certo? E hoje nós vamos estudar o episódio 18, o episódio Realidades Paralelas por Orianos. Muito legal, né? Como que foi nosso contato com os Orianos, né? Vou falar um pouco dos bastidores. Os Orianos, quando eles apareceram, eles sugeriram para nós a criação de um livro, né? Eles tinham coisas a passar relacionadas à nossa própria história, né? Eles gostariam de passar visões novas a respeito do que entendemos como Deus, Demiurgo, né? E outras questões pela ótica deles, né? Isso aconteceu com alguns povos, algumas raças quiseram fazer a mesma coisa, mas elas têm pontos de vistas diferentes, então cada uma vai falar no seu quadradinho, né? E nós aqui depois vamos fazer um catadão disso tudo, e é assim que se desenvolve o projeto. Esses processos dos livros, dos conteúdos raciais, eles estão meio parados no projeto por conta de falta de tempo mesmo, de produção. É muito difícil, né? Mas estão ali engatilhados, tá certo? E como é que a gente percebeu que é esse contato com os Orianos? Os Orianos, eles são muito metódicos. Para os Orianos, as mensagens têm que vir com menor interferência possível. Eles são mais criteriosos com relação a isso. Por exemplo, os arcturianos não são. Eles usam a favor deles a nossa fraqueza, ou seja, o nosso julgamento, nossa racionalidade em excesso, a nossa ufolatria em excesso, e eles passam então a usar isso a favor da mensagem, né? Eles conseguem, mesmo que a mensagem venha torta, imprimir ali aquilo que eles gostariam de transmitir, né? E os orianos, eles já não têm mais essa mesma visão. Eles querem se eles puderem apagar a gente, eles apagam e trazem informação plena. Eles focam muito na questão de apenas transmita, não raciocine, não julgue, não pense, né? Então eles são bem mais rígidos nesta questão. É muito mais difícil trabalhar com os orianos. E para a Vanessa em específico, é mais difícil ainda, né? Mas as comunicações ocorrem como elas precisam ser, né? E aí eles já estavam fazendo alguns testes, né? Para verificar quem de nós conseguiria trazer melhor o livro, né? E então, durante esses testes, surgiu essa magnífica sessão, tá certo? Esse episódio 18. E como é que foi, né? O episódio em si. Se você não assistiu ainda o episódio 13 de Dimensões e Realidades Paralelas por Serket, que vou botar no card, tá certo? Aqui na descrição, na playlist. Se você ainda não viu o Estudando do episódio 13, então assista, certo? Porque esse episódio, esse Estudando, tem muita relação com esse material que já foi publicado. O que foi passado para a gente? São 4 as realidades paralelas, as possibilidades. A primeira é a monádica, a possibilidade monádica, ou seja, o conjunto de possibilidades monádicas que existem em um planeta tornam-se acessos. São possibilidades que a mônada tinha e podem ter se concretizado ou não, e isso virou uma possibilidade, né? A segunda é a realidade vizinha, que é quando nós não estamos falando deste mesmo conjunto de realidades monádicas que estamos. Nós estamos falando de outras lousas, outros projetos que são feitos baseados na mesma Terra, ou seja, Terra 3.1, 3.2, 3.3, etc. E esses processos possuem diferentes realidades paralelas monádicas deles, né? Cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu processo, o seu projeto dentro dessas realidades vizinhas. O outro é realidade paralela enquanto dimensão, né? Algumas pessoas chamam dimensão vertical, né? Como a realidade paralela, e outras entendem realidades paralelas apenas como horizontal, né? Como 3.1, 3.2, 3.3, né? Horizontal, né? São faixas, subfaixas, né? E então algumas pessoas chamam realidade paralela de vertical, certo?
E o último ponto de realidade paralela para a gente desambiguar a questão é cronologicamente, né? Então a realidade paralela é um acesso cronológico, certo? Toda viagem no tempo é, portanto, uma viagem em uma realidade paralela, certo? Então, tá aí porque que é o nome da sessão, porque que nós intitulamos eles como Guardiões do Tempo, porque quando você fala de realidade paralela, você está falando em viagens no tempo, tá certo? Já vou explicar isso. Então é isso que se trata, né? Dando um geralzão, o que eles estão falando aqui? Serket explicou esses 4 pontos. E o que os orianos estão falando aqui? Eles estão pegando um ponto e dissecando. Qual ponto eles estão pegando? Realidades paralelas vizinhas. Então, o que eles mostraram para a Vanessa? Né? Eles mostraram para ela a colmeia. Então, qual foi a importância dessa sessão, desse episódio? Levar a Vanessa para ter a experiência de ver por cima como que as realidades paralelas vizinhas são, ou seja, a parte mais teórica. Nós também estamos vivenciando a parte prática dessas realidades vizinhas. Porque foi nos passado da seguinte maneira: olha, vocês estão vendo, estamos estudando a parte teórica nas sessões e durante as projeções vocês terão acesso a essas realidades. Então nós no projeto estamos tendo acesso a essas realidades paralelas vizinhas o tempo todo para embasar aquilo que nós estamos trazendo, né? Claro que sempre patrocinado pelos espaciais, essas experiências, né? Então vamos por partes, né? A realidade vizinha funciona da seguinte maneira: você tem várias terras, você tem um ponto que é a base disso, e esse ponto gera várias terras, certo? É como nós que estamos também vibrando em várias dimensões, a Terra também vibra em várias dimensões, não apenas verticalmente, mas horizontalmente. Então é aquilo que eu disse do 3.1, 3.2, 3.3. Muitas vezes, quando nós vemos vultos, não estamos vendo um espírito, mas nós estamos vendo uma realidade paralela, uma atividade em uma realidade paralela, algo que está muito próximo da gente e que a gente acaba percebendo. Temos muitos acessos a essas realidades paralelas, tá certo? E como é que funciona isso? Cada realidade paralela, vizinha, trata uma realidade de possibilidades monádicas específica. Então, você pega a população, conjunto populacional que está encarnado ou que pode encarnar, isso gera toda uma realidade paralela de possibilidades e que nós podemos acessar. Então, mesmo que não se concretize, nós podemos acessar, né? Porque os orianos reforçaram essas realidades paralelas monádicas. Quando você não escolhe, ela não se concretiza, não acontece, não é experienciado, certo? Mas você acessa, você pode acessar, porque ela era possível de ser experienciada, ela estava no cabide de planejamento, ela era algo que poderia ser uma escolha, estava no nosso livre-arbítrio, então ela foi traçada, vamos chamar assim. Por isso que é infinito, e é muito difícil, a gente não consegue nem quantificar, porque quando você pega todas essas condições de cada um que está encarnado, fica infinito. Por isso que nós temos tanta impressão de que o livre-arbítrio é livre mesmo, porque tudo aquilo que foi programado é tão vasto, tão grande, tão interlaçado, que ele é infinito, entendem? Mas ele tem planejamentos, né? E então existem espaciais que vão dizer que é planejado, existem espaciais que vão dizer que é menos planejado, porque cada um tem uma visão de, justamente por ter tanto entrelaçamento, em algum momento eles entendem que aquilo é muito infinito, né? Mas existe um planejamento. Então, como é que funciona a realidade vizinha? Cada uma tem o seu conjunto de possibilidades monádicas diferentes. O que significa isso? Significa que o que se experiencia em uma realidade não é o que está se experienciando em outra, tá certo? E cada terra dessas realidades vizinhas, ela tem um planejamento próprio. E esse planejamento interfere uns nos outros, tá certo? Então, quando uma terra começa a ascensionar, todas sofrem desse ascensionamento, né? Você nunca evolui apenas uma terra. Isso foi passado pela Serket no episódio 13, tá, galera? Então, o que os orianos passam, né? Eles passam essa visão de fora
essa visão de fora para explicar que é como se fosse uma colmeia, né? E isso é muito importante, porque a gente começou a entender muita coisa através desses ensinamentos, tá certo? E então, lembrando, o acesso a essas realidades, como elas são frequências próximas da nossa, nós podemos ter. Muitas vezes o que nós vemos em projeções astrais durante o sono são essas realidades. Nós estamos em todas essas realidades vizinhas? Não estamos. Cada processo é diferente. E como é que se dá este processo? Nós visitamos algumas, né? Existe uma realidade em que a Natália visitou, onde o céu era rosa. Por algum motivo, não era azul e era rosa. Existe outra realidade, uma realidade mais cinza, onde a Natália encontrou sua tia e sua tia tinha muitos atributos diferentes, né? Você percebe que a personalidade era muito distinta, né? Inteligência, palavras que ela não costuma usar aqui, coisas assim, personalidades mesmo. E esse é um exemplo, né? Mas ela morava no mesmo lugar, mas é uma realidade vizinha. Então, o que acontece, né? Nós fomos tendo essas experiências e fomos aprendendo que essas realidades são, às vezes, pouquíssimas diferenças, às vezes são tantas diferenças, porque como que se dá isso? Como o projeto de cada terra é diferente, certo? O que acontece? As escolhas vão sendo diferentes. Então, mesmo que cada projeto tivesse a mesma realidade monádica, as escolhas seriam tão diferentes que a Terra seria muito diferente. Pensem agora, ainda mais com o projeto de cada um que habita nessas terras sendo distintos, como que essas terras se desenvolvem diferentes, certo? Então é tudo muito diferente. E aí essa diferença que dá gera uma cronologia diferente. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nessa terra altera coletivamente, criando a sensação criando não, porque não é sensação, acontece, né? Você modifica a terra. Então a terra ela vai mudando, você vai criando um passado nela, um presente nela, e as escolhas mudam, e cada terra então tem alguma novidade. Vou dar um exemplo. Existe uma terra paralela onde a Alemanha ganhou a guerra, né? E alguns países nem têm os mesmos nomes. Algumas marcas não têm o mesmo nome, embora muitos de nós estejamos nessa realidade e muitos também não estão. Então é sempre muito complexo avaliar isso. Mas existe uma realidade, por exemplo, que o logo da Coca-Cola é diferente. Para quem é um pouco mais ligado no Assombrado, por exemplo, sabem, no canal Assombrado, né, sabem da existência do Sete Além. Sete Além é uma dessas realidades da Terra paralela, tá certo? Onde as pessoas, elas, de repente, vão parar nela e voltam, né? Porque frequencialmente é muito próximo. É possível que isso ocorra, embora a maioria das vezes é em projeção, tá certo? E então é isso. O conjunto de realidades nossa cria a cronologia, né, dos nossos fatos. E é por isso que cada terra tem uma diferença muito drástica. Uma dessas terras é a terra dos Greys, os Greys que nós conhecemos, são muitos Greys. Um desses Greys que a gente costuma ver pertenceu a essa terra paralela. Por isso que eles sempre se comunicam dizendo que eles são uma versão nossa do futuro, porque é uma terra que deu errado, que se destruiu, tá certo? Existe uma terra, por exemplo, onde há magia, uma terra onde se desenvolveu a parte mágica. Os humanos não são as únicas criaturas que habitam a superfície, existem outros animais mais fantásticos, seres tipo como centauro, enfim, nós vamos trazer algumas sessões a respeito. Muitos de vocês talvez já tenham até ido para essa terra visitar em algum momento. É uma terra toda resolvida, toda feliz, né? Vamos dizer assim, toda harmonizada, feliz, né? Vamos colocar entre aspas, mas é uma terra harmonizada onde não há mortes, né? É uma terra já
mais evoluída, mais regenerada, né? Plenamente regenerada. E, enfim. Então há essas diferenças nessas terras, tá certo? E aí, agora vamos falar, né, do lance do guardião do tempo. Por que que todo acesso de realidade paralela é uma viagem no tempo? Porque você acaba, por exemplo, se você está do lado de fora disso tudo, né, que, como foi o caso da Vanessa, quando ela viu toda a colmeia do lado de fora, ela não estava inserida no processo. O que acontece? Para ela, tudo aquilo está acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? No momento em que ela se aprofunda em uma, então ela passa a ter então a percepção cronológica. Principalmente porque a gente morre, né? Nós temos prazo de validade, então isso facilita com que a gente aqui que esteja experienciando perceba essa cronologia dos fatos. Mas não é bem, não é só isso, né? Eles passam, né? Olha, a gente quer que vocês entendam que o tempo existe e não existe ao mesmo tempo, né? Ele está acontecendo e também não está. É por isso, porque quando você está do lado de fora, você não tem o tempo. Quando você se aprofunda, aí você passa a experienciar o tempo. E eles passam a ser então os guardiões do tempo. Por quê? Porque qualquer acesso que venha na Terra, ele está vindo de fora do tempo. Então, eles escolhem o tempo que eles querem descer, vamos chamar assim. Os Anunnakis escolheram aquele período ali, né? A gente não sabe exatamente até que ponto foi escolhido e até que ponto aquilo foi degredo, aquilo foi não teve o livre-arbítrio daquilo, que foi compulsório. Nós ainda não sabemos, mas eles estiveram ali, né? Estiveram envolvidos no ouro, né? Na coleta do ouro da terra, né? E o que significou isso, assim? Significou que eles escolheram exatamente o ponto, então eles vieram no ponto certo. Isso foi o que os orianos falaram pra gente com relação a isso. É permissível, ou seja, é cíclico. Então, é cíclico, o que significa? É permitido. Porque no momento em que eles adentraram, também alguém ali olhou e falou, isso vai ser bom. Então, permitiu-se, né? Nós esquecemos, o acaso não existe. É muito difícil a gente entender isso experienciando a vida que a gente vive aqui, né? De tantas possibilidades que temos para escolher, mas não existe. Então, eles também disseram que os Anunnaki, eles são muito tranquilos perto do que poderia vir aqui, dar uma saqueadinha, né? E alguns falaram assim para mim, né? Eu acho legal até comentar, mas e se um dia esses caras desistirem de fazer essa proteção? Isso não existe, não tem como, né? Essas proteções, esses níveis de proteção, eles são cíclicos também. A gente pode dizer que os orianos não vão estar sempre fazendo essa guarda na fronteira do tempo. Outros seres também fazem, eles também não são os únicos, né? E quando eles pararem, vai ter alguém que vai assumir, nada é desleixado nesse processo, né? Nem na Terra e em nenhum outro canto, né? Há apenas a percepção de que isso é abrandado, mas não é assim que funciona. Então, eles não vão deixar de fazer isso, e se eles deixarem também é porque alguém está tomando a frente desse processo. Então, por que eu falo isso? Porque assim, quando você está ali na posição que eles estão, eles não têm tanto livre-arbítrio de escolher não fazer isso. Porque eles compreendem, que eles têm processos a serem resolvidos aqui na Terra. Muitos dos que estão encarnados são orianos. Então isso gera um vínculo, isso gera uma necessidade evolutiva, tá certo? Porque os orianos têm muito a ver com o nosso DNA, tem muito a ver com aquilo que foi produzido aqui, né? Tem muito a ver com a interferência de felinos, de pleiadianos, né? Os orianos também são uma das raças que estiveram fazendo toda essa semeadura. Então eles estão ligados ao processo. Tá certo? Então não é uma coisa assim que eles têm o livre-arbítrio de desistir, de mudar. Não, quando você está num nível de evolutividade mais avançado, né, como a própria Serket também já trouxe, você tem menos livre-arbítrio. E quanto mais evoluído for dimensionalmente falando, vou falar, não é evolução dimensional, não é bem isso, mas quanto mais elevada for a dimensão, né, quanto mais a dimensão for diferente, o tempo incide diferente,
menos realidades paralelas existirão naquela dimensão, porque há menos a necessidade de experimentar o livre-arbítrio. As pessoas não entendem isso, mas a maioria das pessoas, mas conforme você evolui, você deixa de ter o livre-arbítrio, porque você já sabe o que você tem que fazer, você já entende o que você tem que resolver. Né? Você não precisa ficar batendo cabeça e pensando, agora eu vou fazer aquilo. Não, você decide fazer outra coisa no momento que você esgotou aquela possibilidade, o caminho que você trilhou. Né? Mas você trilha este caminho, você sente que precisa trilhar, você vai até o fim. Né? Esse é o lance da ausência do livre-arbítrio em seres mais avançados. Né? Então, o guardião do tempo é isso, né? Eles estão ali impedindo. Né? Então, toda viagem que vem de fora é um acesso temporal. Né? Nós podemos experimentar isso, inclusive, em nossas rememorações espontâneas. Aquilo é uma viagem no tempo. Como os orianos disseram, nós viajamos no tempo, nós só não entendemos. Né? É possível experimentar isso. Agora, não é como nós imaginamos, né? Não é exatamente como nós imaginamos. Mas nós podemos, inclusive, ir para esses acessos temporais, experimentar, fazer uma fusão de consciência. Olha só como que a sessão do Anubis, né, também traz isso. Você faz uma fusão de consciência, aquilo também é uma viagem temporal, aquilo também é uma modificação. Né? Tudo isso é muito amplo, é muito complexo. Mas, basicamente, o que importou nessa sessão, a coisa mais legal, foi a visualização teórica da realidade vizinha, essa compreensão de como que funciona, de como está alocado, de como que aquilo como que o universo é uma grande colmeia, né? E como tudo se mistura, tá certo? E, bom, acho que é isso. Nós vamos ter sessões falando a respeito de cada uma dessas realidades também. Vamos falar sobre as realidades, o conjunto de possibilidades monádicas, né? Que é uma realidade também né, que precisa desambiguar, porque é muito difícil. A gente chama de realidade paralela tudo. Tudo é realidade paralela, né? E na verdade os temas que tratam realidades paralelas, eles precisam ser segmentados, porque senão causa uma grande confusão, porque não são as mesmas coisas, não são os mesmos acessos, né? Mas a gente não consegue entender, a gente acaba bagunçando essas questões, né? Então, nós precisamos começar a mudar os nomes daquilo que a gente entende por realidade paralela, porque a realidade paralela é um leque de muitas coisas e a gente fica sem compreender o que é, né? E essa é uma das funções do PCE, e é por isso que a gente tem feito muitos vídeos de realidades paralelas e já tem mais um tanto ainda para ser publicado, mas nós vamos seguir nessas explicações, tá certo? E é isso, realidades paralelas vizinhas, uma realidade em que você pode estar ou pode não estar, que o logotipo pode ser diferente, Mandela pode estar vivo, né? Que a Alemanha pode ter ganhado a guerra, né? Que o céu pode ser rosa, né? Que a terra pode ser mágica, enfim, são muitas as possibilidades e é bem legal porque nós vamos falar de algumas delas, de algum desses acessos que aconteceram em sessões, tá? E também em projeções. Então é isso, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.